Bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler o trecho que inicia no versículo 1 e vai até o versículo 8. É uma passagem muito conhecida do Evangelho, um momento em que Jesus ensina seus discípulos, está dando aos seus discípulos aquelas últimas instruções antes do seu julgamento, da sua condenação, da sua crucificação e ressurreição. É um tempo de muita intimidade de Jesus com os seus grandes amigos, os seus discípulos, aqueles que se tornariam apóstolos da igreja. E esse é um dos trechos mais bonitos dessa parte da vida e do ministério de Jesus e desse tempo dele com os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Diz assim a Bíblia: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra outra vez. Nosso coração tão bombardeado de estímulos a semana toda. Mensagens, ruídos, expectativas, ansiedades, quereres alcançados, desejos não realizados. No meio disso tudo, dessa pressão que se tornou a vida, chegamos nesse lugar nessa manhã. Pode ser que, devido às circunstâncias, a nossa alma pareça mais ensurdecida para ouvir a voz do Senhor. O que nós te pedimos então, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor desobstrua o nosso entendimento, que o Senhor desobstrua a nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor através da palavra do Senhor, e que ao ouvi-lo possamos reconhecer aquilo que o Senhor fala com a gente e então moldar a nossa vida e o nosso coração na direção que o Senhor nos indica. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Você já sabe disso. Nós vivemos numa época em que estar conectado é quase uma questão de sobrevivência, certo? Essa ideia de offline, que é o tema da nossa série, essa ideia de você ficar assim, como diz ali na tela, sem sinal, é uma ideia que gera muita angústia para homens e mulheres do nosso tempo, porque estar conectado, estar online, estar acessível se tornou quase uma questão de sobrevivência. Pense, por exemplo, no âmbito profissional. Os nossos clientes esperam que estejamos disponíveis a qualquer hora e consideram inclusive esse um diferencial na hora de tomar uma decisão. O tempo que uma resposta levou para ser dada. Não é verdade? Um e-mail não respondido, ou num tempo que quase ninguém usa mais e-mail,
Uma mensagem de WhatsApp lida e não respondida no tempo devido, leia-se imediatamente, é quase que uma ofensa. Pode ser causador de muitos problemas. E isso nos mantém, então, ativos o tempo todo, atentos às notificações do telefone o tempo todo. Ainda pensando no ambiente de trabalho, é muito comum hoje que as empresas mantenham grupos virtuais de trabalho. Você trabalha com outras dezenas de pessoas num mesmo projeto. Você está no Rio, alguns estão em São Paulo, outros em Curitiba, alguns inclusive fora do país. E todos precisam do que cada um está fazendo. Então há um ambiente virtual, onde tudo é colocado e onde você pode se atualizar do status do trabalho do outro, que determina o andamento do seu próprio trabalho. Quantas reuniões online não acontecem hoje? Eu converso com muitos de vocês, e não são poucos de vocês que dizem muitas vezes que desde que nós assumimos o mundo digital como algo mais viável para o nosso trabalho, antigamente nós tínhamos 2, 3 reuniões por dia, reuniões importantes no ambiente de trabalho. Hoje em dia é comum que pessoas tenham 6, 8, 10 reuniões online, às vezes no intervalo de 30 minutos uma com a outra, porque você precisa conversar com a gerência de tal departamento, você precisa conversar com a equipe de logística de um outro setor, você tem que estar inteirado do que o financeiro está atualizando, e você está ali o tempo todo, online, on time, full time. Mas não apenas no ambiente de trabalho, a gente também gosta de lazer, não é? Só que hoje nós canalizamos muito da nossa diversão, da nossa distração e do nosso lazer para isso aqui também. Pense, uma pessoa que não tem uma presença nas redes sociais hoje, não parece estranho para a maioria de nós? Parece que simplesmente aquela pessoa não existe. Como assim você não tem um perfil no Instagram? Eu tinha, e eu fiquei uns 3 anos sem ter conta no Instagram. Fui voltar mais recentemente no ano passado. E eu lembro de muitas conversas com muitas pessoas, às vezes com alguns colegas pastores, dizendo: como assim você não está no Instagram? Como assim você não tem um perfil lá? Como assim você não está vendo as atualizações das pessoas da própria igreja, nos status, nos stories, o que elas estão fazendo? Muitas vezes a minha alegria era dizer: mas é justamente não saber que me dá enorme paz. Quer afligir o coração do pastor, é você ver aquela pessoa amada da comunidade e aquela bolinha ali circulando de que tem alguma novidade. Aí você fala: Jesus, semana de carnaval então, Jesus, o que será? Será que ele descoloriu o cabelo de novo? A gente está online o tempo todo e nós normalizamos isso. Em alguma medida eu acho que não adianta a gente tentar combater uma cultura que está posta, e as nossas vidas e os nossos trabalhos passam diretamente pelo uso da tecnologia. Nós vamos iniciar na semana que vem um tempo especial de oração através de um meio virtual, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir reunir muito mais pessoas da nossa igreja numa noite de segunda-feira online do que se nós fizéssemos numa noite de segunda-feira, por exemplo, aqui. Porque nessa igreja nós temos muitas famílias que moram no entorno dela, mas nessa igreja nós temos pessoas que vêm de Niterói, Campo Grande, Santa Cruz, Teresópolis, São Gonçalo, e nesse formato podem participar, podem ser conosco num tempo de oração. Mas se faça essa pergunta: o que acontece com você quando a tecnologia falha? O que esse tema propõe a gente refletir hoje? O que acontece com você quando o celular fica assim, olha, sem sinal? Você foi para um lugar e aquele lugar não tem Wi-Fi, desespero dos filhos, de muitos de nós, e aquele lugar não tem sinal de 3G que seja, ou seja, você está completamente ilhado. O que você sente?
Eu vou listar algumas coisas e talvez você se identifique com uma ou algumas delas. Você sente preocupação? Preocupação porque alguém pode estar querendo falar com você e você não vai saber. Preocupação de que alguma novidade vai passar batida por você. Preocupação de que você não vai responder em tempo uma mensagem importante. Você sente irritabilidade. Começa a ficar mais nervoso. Porque você pega seu aparelho, você mexe nele, você faz assim, mas você não consegue pegar sinal e ele se torna algo inútil na sua mão. Você se sente ansioso, ansiosa. Percebe que o seu nível de estresse aumentou. E por que a gente fica assim? De repente eu fui falando as coisas e você foi colocando check, check, check. É assim que eu fico, Roberto. Por que a gente se sente assim? A gente fica assim porque nos sentimos incomunicados, fora de um mundo que parece girar sem parar, mas a gente não está dentro dele naquele momento. Isso é tão presente no nosso tempo, isso tem gerado tantas preocupações em muitos ambientes, inclusive entre médicos e terapeutas, que um estudo recente apontou que mais de 60% das pessoas, mais de 60% de pessoas que têm um aparelho como esse aqui, sentem ou experimentam um desconforto significativo quando ficam sem conexão com a internet ou sem sinal no seu telefone. Não é curioso que a ampla maioria das pessoas hoje sinta um desconforto significativo quando percebe que isso aqui não está funcionando do jeito que deveria, na hora que deveria? É como se a nossa identidade dependesse cada vez mais desse pequeno aparelho. Talvez você, acostumado ao culto na nossa igreja, sabendo que a gente tem um cuidado de colocar o texto bíblico sendo projetado para que você possa acompanhar a leitura do mesmo, talvez você até tenha não se preocupado em trazer uma Bíblia com você para o culto. Mas eu tenho certeza que o seu telefone está com você. Dificilmente você deixou ele no porta-luva do carro, até porque não é muito seguro fazer isso no Rio de Janeiro, certo? É meio que algo que faz parte da gente, uma extensão do nosso corpo, uma extensão da nossa identidade. Agora, e aqui a gente entra na nossa reflexão tão importante, pare e pense um pouquinho. Se reagimos assim, ansiedade, irritabilidade, preocupação, uma certa angústia, por causa do sinal do celular, por que a gente não sente o mesmo peso quando percebemos que estamos desconectados de Jesus? Por que não pesa da mesma forma? Ah, Roberto, mas quem disse que não pesa da mesma forma? Eu não achei essa comparação muito boa. Não? Você consegue imaginar 24 horas de um dia seu sem mexer no telefone? Sem responder as mensagens do seu WhatsApp? Sem olhar o seu feed do Instagram? Sem ler as notícias que você gosta ou as polêmicas que você gosta no antigo Twitter, hoje X? Você consegue imaginar 24 horas do seu dia sem isso? Difícil, não é? Mas quantas vezes você conseguiu passar 24 horas sem abrir a Bíblia? Quantas vezes você conseguiu passar 24 horas sem orar? E veja, eu não estou dizendo orar, dobrar os joelhos, quarto escuro, sabe, aquele ambiente assim de 1 hora de oração, não. Estou falando de oração no carro. Sabe, aquela coisa assim, Deus, meu dia está começando. Me acompanha nesse dia, Senhor. Me dá sensibilidade ao coração para perceber que o Senhor está presente. Me ajuda a lembrar que o Senhor está nesse banco aqui do carona. E que o Senhor entra no ambiente de trabalho junto comigo.
e que o Senhor está entre a minha vida e a vida do meu cliente, entre a minha vida e a vida do meu paciente, entre a minha vida e a vida dos meus alunos, entre a minha vida e a vida dos meus professores, entre a minha vida e a vida dos meus pais ou dos meus irmãos. Enquanto eu trato com eles, enquanto eu falo com eles, o Senhor está. Me dá, Senhor, essa consciência. Quantas vezes nós passamos 24, 48 horas sem um tempo assim? Na prática, muitos de nós vivemos como se estivéssemos fora da área de cobertura. Já viu quando aqueles raros que ainda ligam, né? Embora isso aqui seja um telefone, a gente quase não usa como telefone. E aí você liga e a mensagem que chega do outro lado é: o número chamado está fora da área de cobertura ou desligado. Quantas vezes nós não estamos assim, espiritualmente falando? Fora da área de cobertura, ou completamente desligados de Jesus. Pior, tentando sustentar os nossos dias longe então da verdadeira fonte da vida, da verdadeira fonte da sabedoria. João, capítulo 15, que nós lemos, e em especial o versículo 5, nos confronta com uma verdade que é ao mesmo tempo dura e libertadora. Jesus está afirmando enfaticamente: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse ligado a mim, esse que permanece em mim, esse unido a mim, frutificará. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E hoje a nossa ideia é responder a uma pergunta crucial, e ela está aqui na nossa tela: o que acontece quando ficamos longe de Jesus? O que acontece com a gente quando a gente está longe de Jesus? E veja, talvez ler essa pergunta ou ouvir essa pergunta leve você a uma reflexão errada. Sabe qual a reflexão errada? Bem, essa pergunta, ela provavelmente é voltada para aqueles que estão efetivamente longe de Jesus, no sentido de que eles não creem na fé cristã, eles não são discípulos de Jesus, eles não consideram-se sequer cristãos. Então talvez a proposta da mensagem seja responder a estas pessoas a pergunta: o que acontece quando você, querido amigo, segue a sua vida longe de Jesus? Mas não, o texto não faria sentido nessa direção, porque nessa conversa Jesus não está falando para uma multidão. Nessa conversa Jesus não está falando para muita gente admirada em ver os seus milagres e ouvir os seus ensinos. Essa é uma conversa privada com os seus discípulos. E é para estes discípulos que ele está dizendo: permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então essa pergunta não é para aqueles que rejeitam abertamente a fé cristã. Essa pergunta, o que acontece quando ficamos longe de Jesus, é também para nós, que às vezes vivemos como se Jesus fosse só um acessório da nossa vida, mas não o fundamento da nossa existência. Sabe o que cantamos hoje? Jesus é o centro de todo o meu ser. Muitas vezes a gente canta, mas a prática de segunda a sábado é que Jesus é um acessório. Meu filho ficou doente, Jesus, por favor, me ajuda, meu filho está doente, cuida dele, trata dele, que o remédio faça efeito, dá sabedoria para o médico que está cuidando dele agora. Um problema financeiro me visitou, uma crise na empresa, Jesus, aqui essa situação está crítica demais, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor deu fim à tempestade, o Senhor curou todos os enfermos, eu creio no teu poder. Aí coloca o louvor para tocar e vive um momento místico para Jesus dar uma solução. E aí quando a solução parece chegar, quando o problema parece resolvido e quando a vida parece minimamente em ordem, Jesus volta para o lugar dele de acessório. Quando eu precisar,
eu te procuro de novo. Quando eu precisar, eu te adoro no culto de novo. Quando eu precisar, eu abro a Bíblia de novo. Em João, capítulo 15, nós encontramos duas verdades que nos mostram o perigo dessa desconexão com Jesus e ao mesmo tempo nos mostram a beleza de permanecer em Jesus. Essas duas verdades vão ser exibidas na tela para você enquanto eu falo a respeito delas. Primeira verdade: sem conexão com Jesus não há vida. Essa palavrinha curta e tão difícil de definir, porque vida é muito mais do que existência biológica, certo? Vida é algo muito mais profundo para a gente, certo? Vida com sentido, então, nem se fala. A afirmação de Jesus aos seus discípulos nessa passagem e a cada um de nós é essa: sem conexão com Ele não há vida. Veja novamente o verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, Jesus era um mestre muito didático, porque ele usa uma metáfora agrícola muito simples para os ouvintes do seu tempo, para os seus discípulos. A videira e os ramos da videira. Todo mundo na época entendia: um ramo separado da videira não tem vida própria. E mesmo nós hoje, ainda que você não seja tão ligado à natureza, você sabe que se você tem um vaso de planta em casa e você arranca um galho dele e coloca no chão, aquele galho vai secar e vai morrer, porque ele não tem vida própria fora da planta. Essa é a ilustração simples que Jesus está usando aqui. Então veja, ao mesmo tempo que é simples, é profunda, porque Jesus não está dizendo que um ramo fora da videira vai frutificar menos, vai florescer pouco. Não, ele vai secar e ele vai morrer. E porque ele seca e morre, ele não frutifica, ele não dará fruto nenhum. Você consegue perceber aqui que Jesus está dizendo que ele não é apenas um ajudador para tempos difíceis? Que não dá para você fazer de Jesus um acessório, um solucionador mágico dos seus problemas. Agora o calo apertou, agora a vida ficou dura, é hora de chamar São Jesus para ele intervir e trazer solução para o meu problema. Ele não é o gênio da lâmpada, realizador das nossas vontades. Ele está dizendo quem ele é. Jesus não tem nenhuma crise de identidade. Ele está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a fonte da vida, vocês só têm vida conectados a mim e não fora de mim. Ele está afirmando aqui a sua singularidade, dizendo que ele é a fonte essencial de toda a verdadeira vida, de todo o propósito, de toda a transformação. Tudo está ligado a Jesus, tudo depende de Jesus. Mas amigos, sejamos honestos, nós vivemos buscando sempre tantas conexões alternativas, não é? Assim como a gente pega esse telefone quando ele fica sem sinal e a gente fica assim, procurando alguma área que de repente entre algum pontinho de sinal e nos conecte de novo. Muitas vezes nós estamos assim, desconectados de Jesus, mas fazendo com a nossa vida esse movimento em busca de conexões alternativas que deem para nós propósito, sentido, valor, relevância, identidade. A cultura diz para a gente: a sua vida vai ter sentido quando num tempo de redes sociais você tiver relevância digital. Você já percebeu que fenômeno incrível existe em nossos tempos? Hoje, se você quiser, hoje, nesse domingo, com poucos cliques e com um investimento pequeno, você pode comprar seguidores para o seu perfil.
no Instagram, por exemplo. E sabe o que é mais interessante? Esse movimento começou com empresas ou com pessoas que de alguma maneira queriam vender uma solução, um curso, uma consultoria, algo que quanto mais pessoas acessassem, mais ela iria rentabilizar. E o mais curioso, no ano passado saiu uma matéria falando sobre isso, o número cada vez maior de contas de pessoas como você e eu, CPFs, insatisfeitos porque tem menos de 500, 400, 1000 seguidores, e aí descobriram então que você com R$ 49,90 pode comprar 1000 seguidores, com R$ 98,90 2.000 seguidores, com R$ 109,90 3.000 seguidores mais um bônus. Roberto, como é que sabe tudo isso? Eu estou vendendo, não, estou brincando. Eu tenho pesquisado isso para mim, então, brincadeira também. Mas olha que coisa esquisita. Isso é o resultado da cultura dizendo para você e para mim, sabe o que? A sua vida vai ter sentido se você tiver relevância digital. Porque outros profissionais como você têm 5 vezes a quantidade de seguidores que você tem. Ou o seu amigo do trabalho, ou a filha da sua colega, ou o seu vizinho. E aí você pode dizer assim: ah, Roberto, isso não me fisga, porque isso para mim não passa de tolice. Ok, mas a cultura não só diz que você vai ter sentido de vida quando tiver relevância digital, ela também diz que a sua vida só terá sentido quando você alcançar sucesso profissional. E aí você se mata para performar, você se mata para ganhar dinheiro e para ganhar mais. Você perde sono, tempo com os filhos, qualidade de casamento, porque a sua alma insaciável não consegue dizer basta. E a cultura diz: você vai parar tendo potencial para mais, e você não sabe dizer não. E aí você vicia em trabalho, e você vicia no resultado do seu trabalho, e você vicia no status que o teu trabalho está produzindo para você, e na grana que você está desfrutando vindo daquele negócio, enquanto perde saúde, enquanto perde sanidade, enquanto perde sua comunhão com Cristo. A cultura vai dizer para você também que a sua vida vai ter sentido quando você tiver destaque social, ou quando você tiver uma agenda muito cheia, porque há um fetiche hoje em ser ocupado. É legal você falar: vou consultar a minha agenda, vou dar uma olhada aqui nos meus horários e ver que horas eu consigo marcar com você esse açaí. Parece que eu estou pedindo um tempo com um consultor, né? Só chamei um amigo para tomar um açaí. Porque hoje é bonito essa ideia da agenda cheia. Mas essas coisas, queridos, são como um ramo tentando sobreviver fora da videira. Por um tempo, até parece que funciona. Por um tempo, o resultado no teu coração de você perceber que tem mais relevância digital é bacana. Opa, tem gente comentando aqui. Opa, tem gente rindo aqui da minha postagem. Opa, tem gente que... Já ouviu aquela expressão muito presente no nosso tempo? Viralizou. Caramba, viralizei. E não foi com um escândalo, né? Sim, viralizei num negócio legal. Pode trazer uma saciedade bacana para o teu coração. Muito trabalho, produzir, empreender, pode trazer num primeiro momento uma certa satisfação, parece que funciona, mas logo depois vem a sequidão. É o ramo fora da planta, é o ramo fora da videira. E qual é o resultado da sequidão? Ansiedade, vazio, frustração, esgotamento. Um monte de gente me admira.
mas eu não tenho com quem compartilhar o coração. Juntei dinheiro e patrimônio, mas eu não consigo ter 30 minutos da minha filha sentada numa mesa comigo, livremente e alegremente conversando. Eu sou intragável para ela. E aí vem vazio, frustração, esgotamento. Aqui nessa passagem de João 15, queridos, bem diante dos nossos olhos, está aquilo que nós chamamos em teologia de a doutrina da união com Cristo. Linda essa doutrina cristã, a doutrina da união do crente com Cristo. Nós só temos vida unidos a Jesus. Como Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, verso 3, o texto vai ser projetado aqui para a gente também. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Paulo está escrevendo para a igreja e está afirmando isso. Aquela antiga vida indiferente a Cristo não existe mais. A vida de vocês hoje está escondida com Cristo em Deus. Ou também Paulo dizendo em Atos, no capítulo 17, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é a parte dele, não é fora dele, não é contando com a ajuda esporádica dele. Nós vivemos em Cristo. Pela obra da cruz nós fomos unidos ao Salvador. A nossa vida hoje só é viável em Jesus Cristo. É nele que nos movemos, é nele que existimos, é nele que vivemos. Como dizia o grande pregador galês do início do século XX, Martin Lloyd Jones, a citação dele vai aparecer aqui para você. O cristão não apenas confia em Cristo, ele vive por meio de Cristo. Vai aparecer em algum momento. Ele vive por meio de Cristo a cada instante. O cristão não apenas confia em Cristo, o cristão vive por meio de Cristo a cada instante. Queridos, sem essa conexão não há vida real. Essa é a conexão que não pode ser perdida. Porque sem Cristo não há vida. Pense num celular, já que a gente está falando muito de tecnologia aqui nessa série. Pense num celular sem bateria, ou sem sinal mesmo. Ele pode ser bonito, ele pode ter custado muito caro, e geralmente é, não é isso? E geralmente nós estamos de olho no modelo mais novo, porque o modelo mais novo recebeu uma atualização fantástica, e a câmera dele tem agora uma resolução impressionante. Inclusive a câmera de selfie está cada vez mais perfeita. Só que você não gosta de tirar selfie, você não gosta do resultado da selfie, você quer comprar o aparelho. Pense nesse celular sem bateria ou sem sinal, bonito, caro, cheio de aplicativos, tem memória pra caramba, mas desconectado ou sem sinal, ele é inútil, ele não funciona. Ele é bonito, caro e sem valor. A nossa alma é assim, gente. Sem Jesus nós podemos parecer vivos por fora, mas por dentro estamos murchando, estamos definhando. Eu tenho dedicado esse ano de 2024 para ler, na verdade, para ler e para reler as obras de um autor muito importante na minha caminhada cristã. Um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, já falecido há alguns anos, chamado Eugene Peterson. E dentre os livros espetaculares do Peterson, há um livro que não é dele, é sobre ele, é a biografia dele, chamado Fogo em Meus Ossos. E é o livro que eu estou lendo nesse momento.
E ontem, lendo um trecho da biografia, num determinado momento, há uma passagem ali que é um relato do diário de Eugene Peterson. Ele escrevia um diário, onde ele colocava no papel as coisas do seu coração, suas inquietações, suas frustrações consigo mesmo. Esse homem foi considerado e é considerado até hoje um pastor de pastores, um cara que escreveu muito sobre vocação pastoral e sobre o que é o sentido real de um ministério pastoral numa igreja local, relacionamento, vidas. E num determinado momento ele coloca algo assim: o que me angustia e o que me entristece na Cristo Nosso Rei, era a igreja dele, Igreja Presbiteriana Cristo Nosso Rei. Ele diz: o que me angustia e o que me entristece na Cristo Nosso Rei é perceber um grupo tão grande de irmãos amados que se contentam com a graça de Jesus, que os livrou do inferno, mas que não se lançam profundamente nessa graça para que possam desfrutar mais do céu. Eu entendo a angústia dele. É quando a gente associa a fé cristã a apenas algo que nos livrou do pior que poderia acontecer a cada um de nós, mas não nos percebemos desse oceano profundo de graça e amor que nos torna mais amantes do céu e das coisas celestiais e da vida ao lado de Cristo Jesus e da comunhão com Ele, da amizade com Ele. E aí, queridos, é assim que a gente fica, é assim que a nossa alma fica. Sem Jesus, até parecemos vivos por fora, mas por dentro a gente vai murchando. E de novo, essa não é apenas uma fala evangelística, essa é uma fala para discípulos que muitas vezes se acomodaram com uma vida religiosa mediana ou medíocre. Basta o que Cristo fez me livrando da condenação eterna. Agora eu vivo pela graça de Deus e vou vivendo cada um dos meus dias, tentando ir no maior número possível de domingos que eu consiga ao culto, e vou assim cantando louvores até Jesus voltar ou eu partir para Ele. Há muito mais vida, queridos, até porque Ele prometeu que nos daria vida e vida abundante. Como a gente pode aplicar isso aqui na prática? Essa primeira verdade, de que sem conexão com Jesus não há vida. Primeiro, pergunte-se, vai aparecer aqui na tela para você também daqui a pouquinho, como aplicar na prática. Pergunte-se, onde eu tenho buscado vida ultimamente? Essa palavrinha que eu disse que é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Onde você tem buscado vida ultimamente? O que faz você sentir que está vivo, com a vida pulsando e vibrando por dentro? É na validação das redes sociais? Isso fala muito aos jovens, mas isso também fala muito a homens e mulheres mais maduros. Onde você tem buscado vida ultimamente? Na aprovação dos outros, que te admiram pelo seu trabalho, pelas suas conquistas profissionais e financeiras? Ou você tem buscado vida em Cristo? Como cantamos uma das músicas aqui: da tua graça eu preciso, mais do que eu possa dizer. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Como aplicar isso na prática? Não apenas pergunte-se onde você tem buscado vida ultimamente, mas desafie-se também. Se desconecte das telas por algumas horas nesta semana e pegue esse tempo e invista esse tempo em oração, em leitura da Bíblia. Por favor, não pegue esse tempo para colocar um vídeo de um pregador que você acha legal no YouTube, ou umas músicas bacanas que você gosta de assistir de vez em quando também no YouTube, ou escutar na sua plataforma de streaming. Pegue um pouco do tempo que você tem dedicado às telas para orar e para ler a Bíblia. Ainda que você não consiga um tempo grande no começo, faça o tempo que você consegue. E eu faço uma aposta com você, se você não vai perceber a sua alma recarregando.
Igual quando você pega o seu aparelho sem carga e conecta ele na tomada. E aí dá aquele alívio que você olha, a pilhazinha já apareceu e você fala, pronto, daqui a pouco eu vou conseguir ver as notificações todas e as mensagens outra vez. A sua alma precisa disso essa semana. Jesus, eu preciso voltar para a fonte. Eu preciso ser um ramo na videira. Eu preciso abrir a tua palavra e ler a tua palavra. Eu preciso de tempo diante do Senhor, orando. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que desconectados de Jesus, nós somos inúteis. Desconectados de Jesus não há vida. Portanto, desconectados de Jesus, nós somos inúteis. Olha o que diz o verso 6. Quem não permanece em mim é como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Bem, Jesus não suaviza as palavras aqui, né? Um ramo desconectado, segundo ele, não produz menos. Poxa, perdeu um pouco a conexão, agora está produzindo pouco. Não. Segundo Jesus, um ramo desconectado da videira é descartado porque está morto, sem vida, incapaz de produzir. Ele seca, ele se torna frágil e o seu destino é ser queimado no fogo. Agora entenda, essa não é uma palavra que deve colocar medo no coração de quem ouve, associando. Então Jesus falou desse ramo desconectado da videira que é queimado no fogo, ele está falando do inferno aqui. De novo, dado o contexto dessa passagem, é impossível que ele estivesse falando de condenação eterna, porque ele está falando aos seus discípulos, ele está falando àqueles que já creram no seu nome, ele está falando para aqueles que já caminhavam com ele, que já haviam experimentado da nova vida. Isso não é então sobre futuro eterno, de modo a despertar nas pessoas uma ligação com Jesus baseada no medo do inferno. Isso aqui é sobre o agora. O que Jesus está dizendo é que uma vida sem Ele é estéril, vulnerável, vazia e sem propósito duradouro. Um ramo fora da videira serve para quê? Nada, ele seca. Então ele vai ser recolhido, ele vai ser descartado. Porque ele não tem utilidade alguma, ele não tem relevância alguma, ele não tem propósito algum. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E é por isso que ele insiste, e essa expressão permaneçam aparece algumas vezes na passagem. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim, e eu permanecerei em vocês. Continuidade, relacionamento com Jesus. Lá no Antigo Testamento essa ideia já ecoava. Jeremias, o profeta, no capítulo 2, verso 13, diz assim algo que o próprio Deus fala para ele, e Jeremias registra. Jeremias 2, verso 13: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. O que Jeremias está dizendo aqui, que é um eco do que Jesus está falando lá em João, no capítulo 15, para os seus discípulos? Que há um engano que o povo de Deus é capaz de cometer. Que há um engano que você e eu podemos cometer. Um engano de tolamente abandonar o Senhor, fonte da água viva. Mas como que o povo de Deus abandona Deus? E aí você pode mais uma vez pensar, essa mensagem ela não me diz respeito, porque olha, eu aqui de novo mais um domingo e outra vez, e domingo que vem estarei de novo, e eu tento programar para que eu falte o menor número de domingos possível. Queridos, o pior desviado não é aquele como o filho mais novo da parábola do filho pródigo, que falou: pai, dá a minha parte da herança, e depois ele foi viver então
como diz a Bíblia, de modo irresponsável, gastando todo o seu dinheiro do modo mais baixo, mais imoral. Porque aquele filho que se desviou, quando viu-se na sarjeta, se lembrou do pai e da bondade da casa do pai e da fartura da casa do pai, e falou: bom, eu vou voltar para a casa do meu pai, não para que ele me trate como filho, mas para que pelo menos ele me trate como um de seus funcionários, porque eu vou ter pelo menos o que comer, o que vestir e onde morar. O pior desviado não é esse que abandona o Senhor. O pior é aquele como o irmão mais velho da parábola. Ele nunca foi embora da casa do pai. Ele nunca deixou de fazer o trabalho da fazenda e da casa do pai. Mas ele nunca fez, ele nunca esteve ali por causa do amor pelo pai. Mas era por uma obediência em busca de benefícios. O pior desviado não é aquele que nessa última semana decidiu dar vazão àquilo que ele já vinha abrigando no coração há algum tempo, e então foi se permitir nessa última semana algumas vivências muito contrárias à fé cristã. E pasme, até publicou nas redes sociais onde estava, com quem estava e o que fez. O pior é aquele que não arreda o pé do culto em um domingo, mas o seu coração já não é mais de Jesus há muito tempo. O pior desviado é aquele que está desfiado dentro do povo. E Jeremias está dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. Abandonou a mim, a fonte da água viva. Mas não apenas abandonou a mim como fonte da água que os mantém vivos, porque nós sempre precisamos de um propósito, certo? E o que Jeremias diz que o povo fez? Foram cavar as suas próprias cisternas em busca de quê? Água para a vida. Mas essas cisternas eram cisternas rachadas, que não retêm água. Isso me lembra de algo que disse Timothy Keller há algum tempo atrás. A citação vai aparecer na tela para você também, eu tenho certeza disso. Timothy Keller disse certa vez o seguinte: o pecado não é apenas fazer coisas ruins, mas buscar nas coisas boas o que só Deus pode dar. Quando você abandona aquele que é a fonte da água viva e vai cavar as suas próprias cisternas, não significa que o cavar cisternas seja algo ruim, ok? Quando você abandona a Deus como a fonte máxima da sua confiança, da sua provisão e da sua satisfação, e você vai se devotar então ao trabalho, o trabalho em si não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma dádiva de Deus. Mas você deixa Deus e vai buscar no trabalho aquilo que só Deus pode dar para você. Você deixa Deus e vai buscar nos relacionamentos aquilo que só Deus pode dar para você. Você deixa Deus e vai buscar no sexo aquilo que só Deus pode dar para você. Pecado não é apenas fazer coisas ruins, é buscar nas coisas boas o que só Deus pode dar. Nós tentamos nos conectar a cisternas rachadas, o entretenimento, o trabalho, a validação das pessoas. Mas sabe o que acontece com essas cisternas rachadas? Elas sempre vazam, elas não retêm água, elas não são suficientes. E o que acontece à luz do que Jesus está dizendo aqui, quando nos desconectamos da videira, quando somos esses ramos fora da videira, primeiro, nós secamos espiritualmente. A gente vai ficando árido, insensível, coração duro. A vida fica marcada por ansiedade e por superficialidade. Em segundo lugar, nos tornamos vulneráveis. Assim como um galho seco num vento forte, nós ficamos expostos às pressões desse mundo.
Nós ficamos mais frágeis diante das tentações, nós ficamos mais vulneráveis no desespero, na aflição, no medo. É como alguém que vive sem sinal espiritual, mas segue tentando funcionar. Já viu quando seu telefone fica buscando sinal e você só vê a bateria acabando? E se o seu telefone já tem uma certa idade, você sabe que a saúde da bateria ela vai diminuindo com o tempo, certo? E aí a tua aflição é, esse negócio está buscando sinal, não encontra, e eu só estou perdendo bateria cada vez mais. Assim é a vida da gente, desconectados de Jesus, tentando funcionar. Você já viu uma planta cortada tentando crescer? Você corta o galinho, ela até cai assim perto do vaso. Quando cai ainda está bonitinha, né? Ela pode até disfarçar ali que tem alguma vida, mas num instante ela vai secar. Ela engana por um dia, mas logo depois ela murcha. Queridos, muitos de nós temos vivido assim, ocupados por fora, secos por dentro, cavando cisternas rachadas. Elas não retêm água. Como a gente aplica isso na prática? Como a gente aplica essa verdade de que sem conexão com Jesus somos inúteis? Primeiro, reflita: minha vida tem produzido fruto espiritual ou só barulho? A sua vida tem frutificado? Como discípulo de Jesus, a sua vida tem frutificado? Se a resposta for não, talvez você esteja mais conectado nesse momento ao mundo do que a Cristo. É uma análise, é um olhar no espelho e é uma pergunta sincera para o coração. Pratique, se essa for a sua resposta. Reserve um tempo diário para permanecer com Jesus. Desligue as notificações e ouça a Jesus em silêncio. Há um cardeal católico africano muito respeitado nos nossos dias, chamado Robert Sarah. Ele acabou de escrever um livro, de relançar um livro sobre o lugar do silêncio. Incrivelmente, você entra na Amazon, ele está na lista dos 10 mais vendidos nesse momento. Isso indica alguma coisa sobre a nossa cultura que tem angustiado a gente. Ele fala sobre como viver fora da tirania do ruído, do barulho. Ontem, em casa, no final do dia, no nosso apartamento, a varanda é voltada para a área de lazer do condomínio e também para as churrasqueiras, que quase sempre estão alugadas com algum evento. 9h30 da noite, já naquela dinâmica, como alguns dizem, que quando o álcool entra a verdade sai, né? O pessoal estava muito animado lá embaixo, cantando alto. Porque todo churrasco assim, as pessoas acham que são cantores também, né? É uma coisa que eu não consigo entender muito bem, porque a pessoa não pode só comer e conversar. E eles começam a cantar. E a música até era boa, mas desgraçavam a música porque as vozes eram ruins. Então tocava Djavan, mas o que eles faziam com a música do Djavan era a coisa mais terrível do mundo. Era 9h30 da noite. A gente tentava ver alguma coisa na televisão, que eu agora já não lembro mais o que era também. E ao mesmo tempo, filha em tela de telefone, e o barulho. Aí chegou um momento, eu falei com a Sheila assim, você percebe que a gente não consegue mais ter silêncio? Parece que a gente tem alergia a silêncio. A gente, eu digo, o mundo, né? E eu estava desabafando também, quase igual o Kiko, cálice, você me deixa doido, né? Quase assim. Reserve isso, pratique isso. Desligue um pouco as notificações e ouça Jesus. Olha só, pode ser por 10 minutinhos. Apenas seja intencional. Eu não estou pedindo para você fazer nada contra o humano, sabe? Roberto, eu não consigo, eu adoraria ir para um monte bonito, olhar o mar do alto, passar 4 horas ali. Mas não dá, eu trabalho, a vida me espera. Ok, 10 minutos.
talvez no carro com o rádio desligado. Você conhece ambiente de academia? Eu agora tenho conhecido mais de perto. Vocês perceberam alguma diferença? Já não, né? Não, tá bom. Ambiente de academia, o João conhece bem também. Ambiente de academia é um negócio curioso, porque todo mundo tem um fone para ouvir apenas o seu próprio interesse. E o que é curioso é que já tem som na própria academia, já tem música tocando, e tem o seu som, né? Do teu cansaço, da tua respiração, é muito barulho, a gente não consegue mais ficar em silêncio, a gente não consegue se escutar. Faça silêncio, 10 minutinhos, mas silencie teu coração, para você ouvir Jesus falando. Concluindo, queridos, essa passagem de João capítulo 15, versos 5 e 6, nos coloca diante de uma decisão. Você sai daqui nessa manhã diante de uma decisão a tomar com a ajuda de Deus para a sua vida: permanecer ligado a Jesus ou secar. Permanecer conectado a Jesus como um ramo ligado à videira, ou ver a sua vida murchar por dentro. Sem Cristo, você e eu somos como um celular sem sinal. A gente até parece útil, mas não cumprimos o nosso propósito. Serve para nada se não funcionar. Desconectados de Jesus, a nossa vida perde força, a nossa vida não frutifica, a nossa vida não tem sentido. Mas veja, aqui está a boa notícia, e eu quero que você saia daqui carregando isso. Jesus não deixa a gente sem cobertura. Sabe essa coisa? Eu estou fora da área de cobertura. Não, no caso de Jesus você nunca fica fora, porque Ele não nos deixa fora de área de cobertura. Ele diz aqui nesse texto: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele é a videira que nos sustenta, Ele é a fonte de vida que não falha nunca. A cultura à nossa volta nos empurra para a autonomia, a cultura à nossa volta nos empurra para a distração, a cultura à nossa volta diz para você e para mim: continue, cave mais cisternas, e ela rachou, cave outra. É isso que a cultura diz, mas Jesus nos chama para algo melhor. Sabe o que Jesus nos chama? Enraize a sua vida em mim. Crie raízes no meu amor. Se fortaleça na minha graça. Ancore a sua vida em mim. Jesus não é apenas o caminho para a vida, ok? Jesus não é apenas alguém que vai ser um bom guia para levar você para uma vida de vitória, de triunfo, para uma vida espetacular. Jesus disse que Ele é a própria vida. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou para nos conectar com o Pai e para dar a você e a mim o que o mundo jamais poderá nos oferecer: propósito eterno e descanso verdadeiro. Então, queridos, esse é o convite de hoje. Volte para a fonte. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, mas tem vivido sem sinal, igual o tema dessa mensagem, você tem vivido sem sinal, desconectado de Jesus por causa do ritmo frenético da vida, por causa das distrações que estão diante de você, pare agora, pare hoje, reconecte-se com Jesus, pela palavra, pela oração, pela confiança. Eu falei aqui na semana passada, o brasileiro fica em média de 5 a 6 horas por dia no telefone. Está no histórico de consumo do teu aparelho, pega aí você e veja depois. Se você pegar 10% desse tempo, 10% desse tempo por dia para se conectar com Jesus, orando,
lendo Bíblia e exercitando a confiança do seu coração naquilo que você está lendo em Jesus, você vai começar a ver as mudanças na sua vida. Se você me ouve, mas ainda não entregou a sua vida a Cristo, saiba que Ele está chamando você. Ele está chamando você para dar o que nenhuma rede social pode te dar, o que nenhum sucesso profissional pode te dar, o que nenhuma admiração e olhar admirado de alguém pode fazer por você. Jesus quer te oferecer vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida com sentido, na plenitude da palavra. Qual vai ser a sua resposta? Você vai continuar tentando viver sem sinal? Ou você vai hoje se conectar àquele que é a videira verdadeira, que diz que nós somos ramos, que florescemos e frutificamos quando conectados a Ele? Que a sua resposta seja sincera e que você conte com o auxílio do Espírito Santo para guiar você na direção certa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Num mundo de tanta conectividade, é tão constrangedor perceber que o nosso coração tantas vezes parece desligado, desconectado do Senhor. Mas longe do Senhor, nós somos como esses ramos secos que não frutificam. Conectados ao Senhor, a nossa vida floresce e frutifica para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter como objetivo mais intenso da nossa vida permanecer em Ti, a despeito do que passemos, a despeito do que o mundo nos diga, a despeito das estações que a nossa vida atravesse, que nós possamos permanecer em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos a permanecer em Ti. Espírito Santo de Deus, nos agarra diante do Senhor, nos mantém ligados ao Senhor, para a Tua glória, meu Deus, para a Tua glória, para que possamos de fato ter vida verdadeira e para que possamos ter de fato propósito verdadeiro. Que a vida dos meus irmãos e irmãs presentes aqui nessa manhã e aqueles que estão ouvindo ou ouvirão essa mensagem online, que as nossas vidas sejam impactadas pela Tua palavra, de modo que durante a semana nós ainda possamos lembrar dela e possamos nos lembrar dessa decisão a ser tomada diante do Senhor com todo o nosso coração: permanecer em Ti, vendo a vida florescer, ou continuar cavando cisternas rachadas, tentando saciar a sede de vida em coisas que não podem ser o que só o Senhor pode ser para nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.